Boa noite. Boa noite. Juíza de São Paulo transfere para Sérgio Moro a decisão sobre denúncia e pedido de prisão de Lula. Caso do triplex em Guarujá, apontado pelos promotores paulistas, também investigado na Operação Lava Jato. No depoimento, a Polícia Federal, o ex-presidente disse que a investigação do imóvel é uma sacanagem homérica. Subprocurador-geral da República, Eugênio Aragão, é o novo ministro da Justiça. Em Campinas, quadrilha leva 50 milhões de reais de empresa de transporte de valores. Frequentadores cobram reforço da segurança no Parque Vila Lobos. Em Campinas, no interior de São Paulo, quadrilha usa fuzis, metralhadoras e bombas para assaltar uma empresa de transporte de valores e levar 50 milhões de reais. O crime aconteceu por volta de 4h30 da manhã. Os bandidos usaram explosivos para entrar na empresa, que fica no bairro de São Bernardo e teve a fachada destruída. Houve troca de tiros no entorno da empresa, o que levou medo aos moradores da região. Estima-se que a quadrilha tenha roubado 50 milhões de reais. Os assaltantes ainda queimaram 2 caminhões numa alça de acesso à rodovia Anhanguera, no sentido Indaiatuba, para atrapalhar o cerco da polícia. Em março do ano passado, o mesmo prédio da Protege foi assaltado. Juíza de São Paulo transfere para o juiz Sérgio Moro a decisão sobre o pedido de prisão do ex-presidente Lula e o caso do triplex em Guarujá. O encaminhamento do processo foi determinado pela juíza Maria Priscila Hernandes, da 4ª Vara Criminal de São Paulo. Na decisão, a juíza afirma que os fatos de que trata a denúncia já são objeto de investigação pela Operação Lava Jato, no Paraná. O ex-presidente foi denunciado pelo Ministério Público Paulista pelos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Se for condenado, pode pegar até 13 anos de prisão. Os promotores afirmam que Lula ocultou ser dono do apartamento que está registrado em nome da empreiteira OAS, investigada na Operação Lava Jato, e pedem a prisão preventiva do ex-presidente. Agora, toda a denúncia vai ser analisada pelo juiz Sérgio Moro. Não há prazo para a decisão. Além de Lula, outras 15 pessoas foram denunciadas, entre elas a mulher do ex-presidente, Marisa Letícia, seu filho mais velho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, o presidente da OAS, Léo Pinheiro, e as dirigentes da Bancop, entre eles o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, preso no Paraná. Lula afirma que não é dono do triplex. A Polícia Federal liberou a transcrição do depoimento do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Ele foi levado à força para prestar depoimento no último dia 4, na 24ª fase da Operação Lava Jato. Lula prestou depoimento na delegacia do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele é investigado sobre sua relação com as empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras. Lula voltou a negar que o apartamento triplex em Guarujá pertence a ele. Disse que se sente desrespeitado e afirmou que os promotores terão de comprovar que o apartamento é mesmo dele. Lula reconheceu que foi ao triplex e afirmou que o imóvel era inadequado. Segundo o petista, em conversa no local com Léo Pinheiro, ele disse que o imóvel não era adequado porque um triplex de 215 metros quadrados é um triplex Minha Casa Minha Vida, era pequeno, cheio de escadas. Léo Pinheiro é ex-presidente da construtora OAS e foi condenado por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras a mais de 16 anos de prisão. Ele ameaça fazer um acordo de delação premiada. Lula disse que a investigação sobre o triplex é uma sacanagem homérica. O petista também negou ser dono do sítio em Atibaia, que, de acordo com o Ministério Público, foi reformado pelas empreiteiras OAS e Odebrecht. O ex-presidente disse que frequentou o sítio menos do que gostaria, em virtude de viagens que precisou fazer. Ele contou que passou a ir mais para o local quando descobriu que estava com câncer em outubro de 2011. Segundo informações do Palácio do Planalto, Lula esteve no sítio 111 vezes. No dia da operação, que Lula foi obrigado a depor, a Força-Tarefa da Lava Jato encontrou no apartamento onde o petista mora, em São Bernardo do Campo, documentos do sítio Santa Bárbara, que fica em Atibaia. Além desse material, os agentes da Polícia Federal recolheram 9 aparelhos de telefone celular e ainda uma carta com o nome impresso de Emílio Odebrecht. Ele é pai de Marcelo Odebrecht, que está preso no Paraná por envolvimento no esquema de corrupção
anticorrupção da Petrobras. O teor desse documento ainda não foi revelado, porque passa por uma perícia em Curitiba, onde está centralizada a Operação Lava Jato. No depoimento, o ex-presidente disse que nunca pediu dinheiro para o Instituto Lula. Segundo ele, isso ficou a cargo da diretoria da instituição. Lula afirmou também que as doações de empresas feitas ao Instituto não têm contrapartida. O ex-presidente falou ainda que será candidato à presidência em 2018. Ele disse que estão tentando fazer com ele o que fizeram com os acusados no processo do mensalão petista, que não poderiam entrar num restaurante nem ir a lugar nenhum. E desafiou, dizendo que terão de ter coragem para torná-lo inelegível. Lula disse que espera um pedido de desculpas após a conclusão das investigações. Ato contra o governo Dilma e a favor das investigações da Operação Lava Jato reuniu na Avenida Paulista 1.400.000 manifestantes, segundo a Polícia Militar, ou 2,5 milhões, de acordo com os organizadores. Os carros de som já estavam posicionados na Avenida Paulista às 10 horas da manhã. E a partir desse horário, as pessoas começaram a chegar, muitas vestidas de verde e amarelo. O país tem que ter ética, a gente tem que acreditar na lei, a gente tem que acreditar no direito, né? Que só vai existir igualdade de oportunidades para todos nós quando existir o império das leis do nosso país. Eu acho que o povo precisa acordar, o povo precisa lutar pelos direitos que ele tem. Os manifestantes pediam o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Apoiaram as investigações da Operação Lava Jato e o juiz federal Sérgio Moro. O auge de público foi às 4 da tarde, horário em que, segundo o Instituto Datafolha, 450.000 pessoas estavam reunidas na Paulista. Mais gente até do que o ato pelas diretas já, em 1984. Olha só, mesmo em cima de um palco, a gente não consegue ver o final da multidão aqui. E não era só na avenida. As ruas no entorno também ficaram lotadas de gente. Algumas ruas que cruzam a Paulista chegaram a ser fechadas pela Polícia Militar. A PM acompanhou a manifestação na avenida e no ar com o helicóptero Águia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, não houve nenhuma ocorrência grave. Foram registrados 2 furtos de celular e uma pessoa foi detida por desacato. As estações de metrô também ficaram cheias. Esta tenda cobrava R$20 por um boneco do presidente Lula vestido de presidiário, que ficou conhecido como Pichuleco. Também havia bonecos da presidente Dilma Rousseff. Enquanto milhares de pessoas se concentravam na Avenida Paulista, em São Bernardo do Campo, no ABC, cerca de 400 manifestantes se reuniram em frente ao prédio do ex-presidente Lula para dar apoio ao petista. Líderes do PSDB se reuniram no Palácio dos Bandeirantes. O governador Geraldo Alckmin disse que o Brasil vive uma crise profunda e precisa retomar o crescimento. É um dia importante, o Brasil vive sua crise mais profunda, atingindo a vida dos brasileiros, perdendo o emprego, perdendo a esperança, e nós precisamos virar essa página. Depois, o grupo, incluindo o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, seguiu para a Avenida Paulista. Políticos como a ex-petista e atual senadora Marta Suplicy, do PMDB, foram hostilizados por alguns manifestantes. O governador Alckmin e o senador Aécio Neves também foram alvos de protestos, mas também receberam aplausos. Vamos aguardar que agora possa haver a convergência entre a rua e a política para que a saída seja rápida e seja melhor para o Brasil, não para um partido político. Assim que os manifestantes começaram a se dispersar, por volta das 6 da tarde, quem tomou conta das ruas foi o lixo. Manifestações contra a presidente Dilma, o ex-presidente Lula e o PT aconteceram em todos os estados do país, em mais de 300 municípios. No Rio de Janeiro, os manifestantes se reuniram na praia de Copacabana. Os organizadores estimaram que o ato teve cerca de 1 milhão de pessoas. Em Minas Gerais, o maior protesto ocorreu na Praça da Liberdade, na capital Belo Horizonte. Os organizadores calcularam 100 mil manifestantes e a Polícia Militar 30 mil. O ato contou com a presença do senador Aécio Neves e do ex-governador Antônio Anastasia, ambos do PSDB.
No Paraná, os protestos ocorreram em pelo menos 8 cidades. Em Curitiba, os manifestantes se reuniram na Praça Santos Andrade, no centro. Segundo a estimativa da Polícia Militar, foram cerca de 200 mil. Milhares de pessoas usaram a máscara do juiz federal Sérgio Moro. Em Brasília, os manifestantes se concentraram na esplanada dos ministérios para uma marcha entre o Museu da República e o Congresso Nacional. A Polícia Militar estimou em 100 mil o número de participantes na manifestação. Para os organizadores, havia 200 mil. Em Recife, os manifestantes contrários ao governo Dilma se reuniram na Avenida Boa Viagem. Segundo a PM, foram 120 mil pessoas. Os organizadores estimaram um público de 150 mil. No Ceará, a principal manifestação aconteceu em Fortaleza. Segundo os organizadores, 100 mil pessoas saíram às ruas. Segundo a Polícia Militar, cerca de 20 mil pessoas participaram do ato em Salvador, Bahia. A organização do movimento estima que o ato reuniu cerca de 50 mil participantes. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a reação do governo Dilma aos protestos de ontem. No último final de semana, estreitaram-se muito as margens de manobra do governo. No intervalo de 48 horas, Dilma recebeu um aviso prévio do PMDB e o ultimato das ruas. O PMDB decidiu que em 30 dias vai votar a proposta de rompimento com o governo. E o asfalto, em manifestações de amplitude inédita, cobrou o impeachment de Dilma. Uma coisa está relacionada com a outra. Se o PMDB cumpre a ameaça de desembarcar, a oposição fica mais próxima de obter os votos que faltam para aprovar o impeachment na Câmara e enviar o pedido para o Senado. E Dilma ficará a um passo da porta de saída. O Brasil estará numa encalacrada em qualquer hipótese. Mesmo quem cobra a saída de Dilma faz isso imaginando que está optando pelo mal menor. Se a presidente sair pela via do impeachment, quem assume é o vice Michel Temer, do PMDB, o mesmo partido de Eduardo Cunha, de Renan Calheiros e de outras tranqueiras. Esse PMDB é parte do problema. Entraria numa eventual transição de governo como uma gambiarra, não como uma solução. O Palácio do Planalto se equipa para uma guerra. Dilma precisa de 171 votos na Câmara para impedir o avanço do pedido de impeachment. E ela entregará a alma para obter esses votos. Dilma insiste no convite para que Lula vire seu ministro, coordenador político do governo. Se o convite for aceito, Dilma vira instantaneamente uma subpresidente. De resto, o governo acena com melhorias na área econômica, só não diz como vai fazer essas melhorias. Nessa área, Dilma já quebrou todos os ovos e não há vestígio de omelete. Só falta a presidente convocar uma cadeia de rádio e televisão para prometer que vai desfritar um ovo. Boa noite. O ex-ministro das Comunicações no governo, Fernando Henrique Pimenta da Veiga, do PSDB, se torna réu por lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, ele recebeu R$300 mil em repasses feitos pelas agências de publicidade de Marcos Valério, condenado no mensalão petista. A suspeita é que o dinheiro tenha saído de empréstimos fraudulentos tomados junto aos bancos do Brasil, Banco Rural e BMG. Como não tem foro privilegiado, o caso de Pimenta da Veiga vai ser julgado pela Justiça Federal em Minas Gerais. O advogado dele afirmou que recebeu a denúncia com perplexidade porque o caso já havia sido arquivado em 2015. Frequentadores do Parque Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo, reclamam da insegurança e da falta de policiamento. Há uma semana, uma jovem escapou de uma tentativa de estupro dentro do parque. Há também relatos de assaltos e furtos de carros e motos. Não combina com o ambiente de contemplação e prática esportiva, mas é verdade, a insegurança chegou ao Parque Vila Lobos. Desde que o filho foi assaltado, Daniela não faz mais atividades físicas sozinha. Levaram o celular embora, só que ele assustou muito, porque levaram ele lá para o final da marginal onde tem um estacionamento, fizeram ele descer. E aí o rapaz falou, agora você dá a volta lá por fora. E ele falou, não sei, não conheço. Ele apavorou. Os relatos são comuns. Já tive uma moto já roubada aí já. No estacionamento? Estacionamento. Como que foi? Quando eu cheguei não estava mais. E os guardas não sabiam falar por quê.
Na segunda-feira da semana passada, uma tentativa de abuso sexual no parque, em plena luz do dia, repercutiu entre os frequentadores. O caso ganhou destaque depois do desabafo da vítima nas redes sociais. A mulher conta que foi puxada pelas costas por 2 homens enquanto ela pedalava. Ela teve a roupa rasgada e foi ameaçada com esta faca que foi encontrada pela polícia. Ela conseguiu gritar por socorro e os homens fugiram. Até agora, ninguém foi preso. Segundo o relato dos frequentadores, essa seria a região mais vulnerável do parque, justamente a que fica mais próxima às pistas da marginal do Rio Pinheiros. Por aqui, criminosos teriam facilidade de fuga e numa caminhada rápida a gente viu pouca segurança nessa região. As grades do parque estão retorcidas. Uma pessoa poderia passar por baixo e fugir com facilidade. Há vigilantes aqui e ali. Para quem passeia, o número não é suficiente. Estou andando, mas olhando para trás. Eu tenho preocupação com a segurança, porque assim tem trechos que você não vê ninguém. Então, assim, dá uma certa insegurança, sim. A Secretaria Estadual do Verde e Meio Ambiente diz que o Parque Vila Lobos conta com 35 vigilantes durante o dia e 16 à noite. Há até um batalhão da PM bem ao lado, mas quem está dentro do parque não tem acesso. O local é todo fechado com grades. A Associação de Moradores da Vila Leopoldina fez um abaixo-assinado na internet que tem quase 2.000 assinaturas. Eles cobram da Secretaria de Segurança Pública a presença da PM no parque. Ele pede mais segurança, ele pede policiamento no Vila Lobos, que hoje não tem. Apesar de ter um posto da Polícia Militar dentro do parque, você não tem nenhum cuidado efetivo quanto à prevenção e à manutenção da segurança no parque. E a gente não se sente segura, principalmente mulher, porque são muitas que correm, andam de bicicleta durante o dia. E o parque, em alguns lugares, ele fica sem ninguém. Isso aí dá uma sensação estranha mesmo. A Segurança Pública informou, por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública, aliás, que o caso da tentativa de estupro está sendo ligado e investigado pelo Distrito Policial de Pinheiros. A Secretaria disse também que o policiamento preventivo e ostensivo no entorno do Parque Vila Lobos é feito por policiais do batalhão que fica dentro do parque. Segundo a polícia, as ações preventivas resultaram no mês de janeiro na prisão de 25 pessoas e na recuperação de 12 veículos roubados ali. A semana começou com muita nebulosidade aqui na capital paulista, mas com pouquíssima chuva. As temperaturas chegaram até os 28 graus, mas caíram ao longo da tarde. É verdade, tem esfriado nos últimos dias, no fim do dia, né? Bom, agora à noite há uma chance pequena de uma leve garoa, mas só em alguns pontos da cidade. Vamos ver em detalhes a previsão da meteorologia com Mariana Armentano. A terça-feira segue com chuvas e altas temperaturas na maior parte do Brasil, inclusive aqui na capital paulista. Isso porque o ar quente e úmido continua predominando no Brasil, espalhando nuvens bem carregadas. O dia só deve ter tempo firme e ensolarado do norte de Minas até o Ceará, nos litorais paulista e fluminense e entre o Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina. O ar seco já começa a perder força no sul do Brasil amanhã e a chuva é esperada para qualquer hora do dia nas outras áreas da região e ela pode vir mais forte em alguns momentos. Já a chuva mais volumosa, que vai e vem o dia todo, vai acontecer no norte do país, onde o ar está mais carregado de umidade. A máxima não vai passar dos 26 graus em Floripa, mas chega aos 31 em Porto Alegre, 29 em Belo Horizonte, 32 em Salvador e aos 35 graus em Cuiabá. Para São Paulo, o risco é de temporais em todo o interior do estado, principalmente a partir da tarde. Mas mesmo com a chuva, faz até 35 graus em Votuporanga e 33 graus nas cidades de Bauru e também em São José do Rio Preto. Só não vai chover no litoral, apesar da nebulosidade, e por lá as temperaturas chegam aos 31 graus em Santos. Também volta a esquentar aqui na região metropolitana, mas teremos no máximo uma chuva moderada e bem pontual. Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 19 graus e máxima durante o dia de 29. A partir do meio da semana, a chuva já pode vir mais forte e o calor à tarde chega a ser de 30 graus, tanto na quarta quanto na quinta-feira.
O número de notificações de pacientes com suspeita de dengue dobrou aqui na capital em relação a fevereiro do ano passado. De acordo com a prefeitura, passou de 6 mil em 2015 para 13 mil agora em 2016. São Paulo já tem 29 casos confirmados de chikungunya. A Zona Leste ainda é a região mais afetada pelo mosquito Aedes aegypti. No bairro de Lajeado, na Zona Leste, não é difícil encontrar histórias sobre a dengue. O povo não tira os lixos da rua, muito lixo, muita coisa por aí, né? Falta mais a higiene do povo, né? Mas nós moramos na beira do rio, não é verdade? Logo, logo tem. Em Cangaíba, bairro também da Zona Leste, a realidade se repete. Por isso, os dois bairros foram os primeiros a receber atendimento especializado para pessoas com suspeita de dengue, através de tendas da prefeitura. O objetivo é agilizar o diagnóstico. Febre, dor no corpo, vômito, diarreia, inclusive a minha irmã, o meu cunhado e meu sobrinho, que é especial, teve. Pelo menos separou, né? As pessoas chegam com febre, mal, esperar outras pessoas ser atendidas para depois ser, e aí é uso exclusivo. Então foi muito bom, pelo menos para a população aqui. A Secretaria Municipal da Saúde divulgou que dos 10 bairros com maior número de casos confirmados de dengue, 7 estão na Zona Leste. Lajeado registrou 159, Penha 109, Cangaíba 38, Itaquera 46, Arthur Alvim 41, Cidade Tiradentes, 37 e Cidade Ademar, também 37. Os outros 3 estão na Zona Sul. Sacomã confirmou 52 casos, Jardim São Luís, 45 e Campo Limpo, 38. Até a segunda semana de fevereiro deste ano, foram registradas mais de 13 mil notificações de dengue aqui na capital. No mesmo período do ano passado, o número não chegou nem à metade. Mas apesar desse grande aumento, houve diminuição na confirmação da doença. Foram quase 2 mil notificações confirmadas neste ano, sendo que no ano passado foram quase 2.300 confirmações. A febre chikungunya possui 530 casos em investigação. Dos 29 confirmados na cidade de São Paulo, apenas 4 foram contraídos dentro da capital. 3 no bairro do Sacomã, na Zona Sul, e 1 em Pirituba, na Zona Norte. Já os casos de Zika vírus confirmados foram 9. 8 de pessoas que moram em São Paulo, mas contraíram a doença em outros lugares. E 1 contraído na capital. Outros 92 casos estão sendo investigados. Dos 46 registros de microcefalia na capital, entre outubro do ano passado a 10 de março deste ano, apenas 6 têm relação com o Zika vírus, mas nenhum foi na cidade de São Paulo. O presidente russo Vladimir Putin anuncia a retirada da maior parte de suas tropas da Síria. Em reunião no Kremlin, Putin afirmou que os objetivos foram atingidos e que a saída da maior parte das tropas começa amanhã. Putin também declarou que a Rússia vai intensificar o seu papel no processo de paz para pôr fim ao conflito na Síria. O governo sírio declarou em nota que o presidente Bashar al-Assad e Vladimir Putin concordaram por telefone em reduzir a presença da Força Aérea Russa na Síria, depois que Moscou ajudou o exército sírio a ter vitórias militares. O IBC-BR, índice considerado uma prévia do PIB, caiu 0,61% em janeiro, na comparação com dezembro. Segundo informações divulgadas hoje pelo Banco Central, foi o 11º mês seguido de recuo. A queda foi ainda maior em relação a janeiro do ano passado. De acordo com o Banco Central, a prévia do PIB teve um tombo de 6,7%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A crise econômica tende a se aprofundar enquanto não houver um desfecho para a crise política. 2016 começou com queda mais forte de atividade e as discussões quanto ao impeachment, que ganharam força com o avanço das denúncias da Lava Jato e agora com as manifestações, comprometem mais a governabilidade. Difícil imaginar que o governo tenha condições de propor qualquer medida mais eficaz para melhorar as condições da economia. Do jeito como está enfraquecido, não deve ter como levar adiante sequer medidas para agradar a base de apoio,
o que é até bom. Muita coisa que vem sendo proposta pela base, pelo Partido dos Trabalhadores, só produziria mais desequilíbrios. Voltar a falar, por exemplo, no uso das reservas cambiais. Seria péssimo até para a credibilidade do país, que já anda bem ruim. O certo é que a atividade pode perder mais ritmo em meio à indefinição política. Agora, mesmo que haja o impeachment, não podemos ter ilusão quanto a uma reversão rápida da crise econômica. Como está, a crise só deve piorar. Mas o novo governo teria de ter muita capacidade de gestão e liderança para colocar a economia nos eixos. Ações pontuais poderiam desafogar alguns setores, destravar concessões, estimular investimentos. Só que a retomada mesmo do crescimento pode levar vários anos. Antes é preciso recuperar o que foi perdido. Entre 2014 e 2016, a retração da economia pode chegar a 7,5%. Eu volto na quinta. Até lá. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, atribuiu os protestos de ontem à crise econômica. O ministro esteve hoje pela manhã com a presidente Dilma Rousseff na reunião semanal de coordenação política. Segundo o chefe da Casa Civil, diferente da época das diretas já, os protestos não foram espontâneos. Ele disse que, apesar de expressivas, as manifestações foram produzidas por entidades empresariais e comerciais e tiveram um público segmentado. Jacques Wagner também destacou que o juiz Sérgio Moro busca criminalizar a política e foi o rei das manifestações. As manifestações são destaque na imprensa internacional. As edições impressas e online dos principais jornais do mundo trazem fotos das multidões nas ruas. A manchete do New York Times diz que os protestos pelo Brasil pedem a saída da presidente Dilma Rousseff, refletindo a raiva crescente com os enormes escândalos de corrupção e o aprofundamento da crise econômica. O Washington Post destaca o protesto de centenas de milhares de pessoas pelo Brasil. Na Espanha, o El País afirma que os protestos mais massivos da democracia colocam Dilma contra a parede. O britânico Guardian destaca que mais de 1 milhão de brasileiros protestam contra um governo horroroso. O Le Monde francês diz que milhões de brasileiros foram às ruas contra Dilma e classifica a mobilização como histórica. O La Repubblica da Itália traz uma série de fotos, destaca que 2 milhões estiveram nas ruas para exigir a renúncia de Dilma Rousseff e relata as palavras de ordem contra o ex-presidente Lula. Na manchete do Português Público, o pichuleco Lula saiu à rua nos protestos contra o governo de Dilma. O texto explica que as manifestações para exigir a destituição da presidente ganharam fôlego graças às investigações judiciais que envolvem o antigo presidente. O editorial do argentino Clarín traz como título Brasil, Lula e Dilma no meio de todos os abismos. No texto, o diário afirma que a situação do ex-presidente e líder do PT e da atual mandatária mostra que a tolerância à corrupção é inversamente proporcional à crise econômica. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Contra o governo Dilma, Lula e o PT, a maior manifestação da história. Domingo já é o passado. Questão crucial se impõe à política. Qual o futuro próximo? De qual origem? Hostilidades também contra Aécio e Alckmin e a rápida saída de cena de ambos ecoam o confessado pelo próprio Fernando Henrique. Nosso sistema político acabou. Sistema que renasceu na Nova República em 84 e 85 com o enterro da ditadura. Ditadura corrompida pela tortura, mortes e corrupção abafadas pela censura, como em toda e qualquer ditadura. Nas eleições indiretas, com Maluf versus Tancredo, alicerces desse presente. De um lado, o malufismo, o malufar no aliciar delegados do colégio eleitoral. Pela República que se anunciava nova, governadores também do PMDB, também aliciando na mesma moeda do malufismo. Num tempo ainda de malas, jorravam fundos para campanhas milionárias. Vozes e porta-vozes, propositores ou nascidos com a ditadura saltaram, trocaram de sistema. Então o PT isolava-se, pregava uma revolução nos métodos não só do fazer, mas também do financiar a política. No poder, para manter-se no poder, deu-se o concubinato também do PT, com porções do empresariado e do Estado. O mesmo sistema que, ressalvadas exceções, opera nas eleições para executivos e legislativos por todo o país.
E para os grandes partidos, raras exceções entre médios e pequenos. No sábado, na convenção do PMDB, uma perfeita tomografia desses 31 anos. Notem as imagens. Eduardo Cunha, Renan Calheiros, Sarney, Jader, Eliseu Padilha, Romero Jucá, Lobão, Moreira Franco e ainda menores. E Temer, que mesmo citado em prosa e verso, se diz pronto para assumir. Estes PMDBs serviram e serviram-se nos governos Dilma, Lula, Fernando Henrique, Itamar, Collor e Sarney. Qual o futuro desse sistema e com 35 partidos, com 1/4 dos parlamentares investigados no Supremo em 500 inquéritos? Hoje aclamado nas ruas, se nesse futuro próximo, só uma hipótese, um juiz Moro se elegesse presidente, teria que governar com esse sistema mesmo, até que o reforme. Boa noite. O Palácio do Planalto anunciou o nome do subprocurador-geral da República, Eugênio Aragão, como novo ministro da Justiça. Ele entra no lugar de Wellington César Lima e Silva, que tinha tomado posse havia 11 dias. Na semana passada, Wellington Lima foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal de acumular cargo de procurador da Bahia e ministro da Justiça. Eugênio Aragão tem 56 anos e já figurou na lista de possíveis ministros do STF. A decisão do Supremo não se aplica ao novo ministro, porque só estão proibidos de ocupar cargo no Executivo os integrantes do Ministério Público que entraram na instituição após a Constituição de 88. Aragão entrou no MP um ano antes. No Ministério Público Federal, Aragão coordenou áreas como direitos das populações indígenas e defesa do patrimônio público e já foi dirigente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Na sexta-feira, o jornalismo da Gazeta recebeu, pelo Gazap, uma denúncia de alunos de uma escola em Guaianazes. Hoje, nossa equipe foi até lá, até essa escola que tem problemas de infraestrutura, como salas com goteiras e banheiros que não funcionam. A reclamação da Rayane e da Tamires é a mesma de muitos alunos da escola estadual Professora Ernestina Del Buono Trama, em Guaianazes, na zona leste da capital. Na última sexta-feira, eles fizeram fotos e vídeos e enviaram para nossa produção pelo Gazap. As salas de aula estão com buracos no forro e em dias de chuva, os alunos têm que assistir aula no meio das goteiras. Eu estava sentada atrás esses dias, começou a gotejar na minha cabeça. E no meio da sala cai aquele jato de água mesmo. A gente tem que pegar balde, principalmente quem estuda nessas salas que estão caindo água, eles pegam balde, rodo e vão limpando. Os alunos mesmos são responsáveis por isso. Outro problema é a situação precária dos banheiros. Alguns estão sem vaso sanitário e outros sem portas. Para contornar a situação, banheiros químicos foram instalados. Só que muitos alunos não gostaram nada da ideia. Eu particularmente nem uso. Horrível, o cheiro horrível. Até mesmo o espaço que você tem para usar o banheiro químico é horrível. Eu prefiro segurar até chegar em casa. O cheiro lá da sala de aula você já sente, então é um horror. Então eu prefiro nem usar aquele banheiro. Mas pelos meus amigos, eles dizem que o banheiro não tem condições de usar, porque é imundo. No dia 26 de fevereiro, uma das mães registrou uma reclamação formal na Diretoria Regional de Ensino Leste, que deu 10 dias úteis para responder, mas até agora ninguém entrou em contato. A diretora da escola não quis gravar entrevista e também não deu mais informações. Mas a explicação da Secretaria Estadual da Educação é que os banheiros estão sendo reformados. As obras incluem também a recolocação das telhas e a pintura do local. O custo total dos trabalhos é de R$ 248 mil. Como se não bastasse tudo isso, os alunos também reclamam de outro problema, a falta de merenda. Eles afirmam que desde o começo do ano, a escola só serve bolacha e suco industrializado. Hoje, excepcionalmente, teve merenda. Nossa equipe não foi autorizada a entrar, mas o cardápio foi macarrão. Só que a comida não agradou todo mundo. Estava horrível, né? Tipo, sem tempero, assim. O macarrão estava meio que cru, assim. A gente come mesmo pela necessidade. A gente fica 6h20 na escola, então ficar sem se alimentar, assim, a gente tem pressão baixa, tem alguns problemas de saúde. A Diretoria de Ensino Regional Leste 3, responsável pela Escola Estadual Professora Ernestina Trama, informou agora há pouco que a reforma na unidade deve ser concluída ainda neste semestre e que os alunos, principalmente as meninas, podem usar os banheiros administrativos.
Sobre a merenda, ela disse que um processo de contrato emergencial está em andamento, que até o fim desta semana a escola já deverá oferecer almoço para os alunos. Enquanto isso, os funcionários estariam se revezando para preparar as refeições, como aconteceu hoje. A defesa do ex-presidente Lula diz que apresentará recurso contra a decisão da Justiça de São Paulo, que repassou a denúncia do Ministério Público de São Paulo à Justiça Federal. De acordo com nota divulgada no site do Instituto Lula, os advogados de Lula entendem que a competência para analisar o caso é da Justiça de São Paulo. O texto volta a reiterar que Lula não é dono do apartamento em Guarujá e que não há qualquer elemento concreto que possa vincular o triplex ou a suposta reforma feita no imóvel a desvios da Petrobras, como afirma a decisão judicial. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do impacto das manifestações de 13 de março. Entrevista o Gaudêncio Torquato, consultor político e de comunicação e professor titular da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor, por estar aqui no dia seguinte, day after. Só se fala naquela manifestação de ontem, que está sendo entendida como a maior manifestação na história, manifestação política na história do país. Em que medida esse significativo clamor pode impulsionar o desfecho para a crise política que está instalada? Vai impulsionar sim, boa noite. Vai impulsionar sim, Maria Lídia. É claro que a opinião pública influi sobre o Congresso Nacional. Este balão inflado da opinião pública a partir de ontem vai funcionar como pressão para o Congresso Nacional tomar decisões mais aceleradas. Na minha visão, quinta-feira já, desta semana, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vai abrir o processo de impeachment. Seja qual for a resposta que o Supremo Tribunal Federal der aos embargos de declaração que ele pôs junto ao Supremo. Ele vai aceitar e vai imediatamente, na minha visão, abrir esse processo com a instalação da comissão especial que vai analisar o processo, que será, segundo o acórdão do Supremo Tribunal Federal, será feita por meio da indicação de líderes. Agora, será feito segundo aquele rito que será determinado na quarta-feira pelo Supremo. O Supremo já definiu o rito. Não, ele definiu o rito, mas há embargos, há recursos. Ele vai aceitar ou mudar alguma coisa. Quer dizer, Eduardo Cunha, colocando o impeachment, o processo em andamento, ele vai seguir a orientação, seja qual for, com mudança ou sem mudança. É isso aí, Maria. É isso. Seja qual for. Na minha visão, modesta visão, o Supremo vai confirmar o acórdão que deu. Ou seja, comissão especial decidida pelas lideranças, indicação de lideranças, e não pelo plenário. Trazendo para as manifestações, o efeito daqueles milhões de pessoas em todo o Brasil que foram clamar pelo fora Dilma, combate à corrupção e exortando o nome do juiz Sérgio Moro na luta contra a corrupção, a Lava Jato. No seu entender, poderá haver uma grande mexida partidária, migração, a base de Dilma? Pode, porque ela pediu diálogo hoje. Ela quer que haja uma conversa com a base, haja entendimento. Depois da manifestação, tem espaço para isso? Porque os tais milhões que estavam na rua são tão somente eleitores. Aí a indagação. Maria Lídia, na minha visão de analista, faço análise política há 35 anos, o governo chegou ao fim. Difícil segurar um barco afundando. Todos os políticos estão querendo, evidentemente, saltar do barco para se salvar, claro. Então, difícil tirar coelho da cartola para tentar salvar o governo. Economia não vai dar resposta. Política, todos saindo. Então, levar o Lula como primeiro-ministro da Casa Civil, como ministro da Casa Civil, que eu chamo de primeiro-ministro, poderá até ser uma solução de curto prazo, vai levar de barriga mais adiante, mas não vai se sustentar. Oferecer o quê? Então, eu acho que vai haver, sim, na minha visão, uma decisão importante, inclusive a partir do PMDB, que deu 30 dias, no máximo 30 dias, para desembarcar do governo.
Então, eu vejo que o governo está chegando ao fim. Como sair desse imbróglio? Essa é a questão. Então, tem a via do impeachment, mas, na minha visão, tem um problema, Maria Lídia, que é o seguinte. Muito bem, instala-se o impeachment. E qual é o leitmotiv, a causa principal? Pedalada? Aí é quando eu acho que... Está esvaziado. Nesse ínterim, nesse tempo dos 40, 45 dias, virão novas delações, premiadas ou não premiadas, enfim, que vão arrastar a presidente Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio para o centro do furacão. Aí não tem mais jeito, porque nós temos a delação premiada do Delcídio, nós temos a delação premiada dos executivos da Andrade Gutierrez, nós temos a delação premiada da secretária do Marcelo Odebrecht, temos possivelmente até a delação premiada do João Santana e da mulher. Estes fatos vão corroborar situações já delatadas, já sabidas. E isso vai... Quer dizer, aumenta a vulnerabilidade, no seu entender, tanto da presidente Dilma como do ex-presidente Lula. Sem dúvida. E Michel Temer? Michel Temer também fica vulnerável, porque o nome dele também foi citado em delação premiada. Além disso, na citação, envolve questão de dinheiro para a campanha eleitoral que elegeu Dilma. Ele faz parte da chapa e o processo está correndo no Tribunal Superior Eleitoral. Michel Temer também está mais vulnerável? Deixa eu dizer, eu procurei até averiguar a fundo essa questão. O Michel Temer tem dito o seguinte, que ele, por exemplo, estaria patrocinando o nome do Jorge Zelada para a diretoria internacional da Petrobras. Ora, este caso ocorreu em 97, antes da Lava Jato. E foi por indicação da bancada mineira, que chegou para ele, deputados, inclusive liderando, um deles está ainda vivo, que é o Mauro Lopes, o outro deputado Fernando Diniz, que chegaram em nome da bancada mineira para indicar. O presidente do partido tem que endossou isso. Quando aconteceu o caso com este cidadão, Rogelado, ele, Michel Temer, não deu mais apoio. Então, essa é a relação que existe na Lava Jato. E eles, entendeu? Eu procurei verificar essa situação, Maria Lídia. Então, sobre esse aspecto, e isso foi em 97. Sei, quer dizer que no seu entender, então, Temer não estaria vulnerável por essa Em relação razão. ao TSE, você sabe que as contas de doações são separadas, as tesourarias separadas. Apesar da aprovação conjunta das contas, nós tivemos contabilidades diferenciadas. Bom, então, mas o tribunal precisa entender assim, né? Pois é, hein? Quer dizer, se o tribunal vai entender assim, saberemos depois. Exatamente. Porque ele pode impugnar a chapa, os dois. Exato, pode. A eleição Agora, dos esse dois, processo do TSE, Temer e Dilma. na minha visão, Maria Lídia, do TSE, é um processo a longo prazo. Porque isso vai ultrapassar este ano, porque tem recursos aqui e acolá e vai para o Supremo. O TSE é muito mais longo do que o impeachment, que é uma decisão política e imediata. Certo. Agora, se, de fato, o ex-presidente Lula aceitar ser ministro de Dilma, se ele conseguir, Dilma ganha uma sobrevida, se ele levar Henrique Meirelles, como está sendo cogitado, não sabemos se vai, se não vai. Se houver qualquer movimento de mercado favorável, de mais confiança, de empresários que gostavam tanto de Lula, eles se davam todos tão bem, e aí mais investimento, qualquer coisa de aquecimento da economia, isso não pode significar a sobrevida de Dilma e o processo de impeachment realmente não ter o suporte político que se supõe que vai ter pela condição que ela está atualmente? Ela reverte isso? Maria Lídia, veja bem, o que é que Henrique Meirelles poderia fazer? Qual é a guinada econômica que ele poderia dar? Primeiro, o PT, ala e majoritário do PT, quer uma viravolta na economia. Como? Implantar a nova matriz econômica, que é acesso ao consumo, massificação do consumo, abrir o crédito. Cadê o dinheiro? Utilizar as reservas brasileiras, 370 bilhões de reservas, utilizar, o país vai empobrecer. Para isso aí, o país quebraria. Então, eu acho, chame
De Gaulle vivo, Winston Churchill vivo, e não dariam solução a esse problema. Nós temos que criar situações fortes no país para mudar a economia, mas no longo prazo. Não se muda a economia da noite para o dia. Não há milagreiro no país. E o Lula, se for para lá, ele vai tentar articular com o Congresso e depois o Congresso vai dizer, você está nos oferecendo o quê? A cargo? Ninguém quer mais, ninguém quer cargo, está todo mundo saindo, Maria Lídia. Bom, agora eu tenho aqui uma última questão, que é sobre a avaliação que o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, fez da grande manifestação de ontem. Ele concordou que foi significativa, entretanto, fez a ressalva que foi uma manifestação produzida por grandes empresários da Fiesp, pelo Grupo Habib's aqui em São Paulo. Então, com isso, ele desqualifica aquilo que ele mesmo reconhece em termos de significado. Eu quero entender se, nessa avaliação, Jacques Wagner tem aí um tom de despeito pelo tamanho, pela amplitude daquilo que vimos ontem, ou se ele, não sei se por querer ou sem querer, também desqualifica as manifestações organizadas pelo PT e movimentos sociais que mobilizam e oferecem às pessoas atrações, condição de poder chegar até o local combinado. O que aconteceu nessa avaliação do ministro da Casa Civil? O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, ele, no fundo, quis dizer que foi um discurso mais plural, mais geral. Claro, sociedade organizada de 92 para cá, ela é muito mais consciente. Na época do Collor, Marília, o alvo era o Collor. Hoje o alvo é PT, Dilma, Lula e não só. Os velhos políticos, as velhas lideranças, a contra a corrupção, a favor do Sérgio Moro. Então o discurso é plural. Se ele quis dizer isso, parabéns, Jacques Wagner, você quis dizer que o discurso é mais plural. Mas não venha dizer, não venha diminuir a manifestação. Foi a maior manifestação brasileira do Brasil em torno da política. Então eu acredito que a partir dessa manifestação o Brasil será outro. Porque a sociedade demonstra sua vitalidade, democracia participativa, democracia direta, povo das ruas. São lá 3,5 milhões de pessoas no Brasil todo. Não pode desprezar isso, Maria Lídia. Então, acredito que o ministro quis simplesmente desqualificar. Mas foi organizado. Claro que foi organizado. E é bom que seja uma mobilização organizada, porque isso significa organicidade social, significa presença do povo organizado nas ruas. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir. Cuca, o novo técnico do Palmeiras, foi apresentado hoje ao time. E o caso Vatilix 2. Igreja Católica retoma julgamento de acusados de divulgar documentos confidenciais sobre corrupção no Vaticano. Vida de atleta é assim. Vida de quem supera a violência é assim. A vida na estrada é assim. Vida de quem se joga é assim. E eu quero mais. Com mais direitos, mais participação e mais poder, nós mulheres construímos uma vida assim, do jeito que a gente quer. Por isso, as políticas públicas são importantes para conquistarmos ainda mais. Acesse o Portal Brasil e saiba mais. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. E o Cuca já chegou ao Palmeiras, né, Celso? Pois é, Gamberini. Inclusive, já comandou treino e logo depois conversou com os jornalistas. Cuca foi o escolhido para reconduzir o Palmeiras às vitórias e títulos de campeão. Para você ter um futebol bem jogado, você tem que ter um time definido, um sistema definido, ou alguns sistemas, umas variáveis de sistema, você tem que ter um conhecimento amplo, coisa que eu vou adquirir com o tempo, né?
Por isso que eu não vou me preocupar nesse momento em ter um time ideal, e sim um time ideal para o jogo seguinte, que é uma decisão que a gente tem lá no Uruguai. Eu vou procurar pegar o que de melhor o Marcelo deixou, ele deixou coisas boas, foi campeão aqui, e procurar tirar proveito disso e montar uma equipe à maneira com que a gente imagina, né? Eu acho que o elenco do Palmeiras é bom, é tido por muitos como um dos melhores do país, existem outros grandes elencos também, então eu acho que é um lugar bom para se trabalhar. Bom, e o Palmeiras, mesmo com o técnico interino, venceu o São Paulo no Clássico, hein, Celso? Jogou bem? Não começou bem o jogo, mas melhorou no decorrer da partida e aí, com a melhora, venceu por 2-0. Veja os gols. No Pacaembu, os gols do Clássico entre São Paulo e Palmeiras saíram apenas no segundo tempo. Dudu recebeu de Alexandre e fez 1-0 para a equipe alviverde. Alione passou para Robinho na entrada da área e o meia soltou uma bomba para marcar um golaço. Final, São Paulo 0, Palmeiras 2. Em Ribeirão Preto, o Corinthians saiu na frente do Botafogo com Felipe após sobra de bola na área. Depois do intervalo, Danilo de cabeça aumentou a vantagem corintiana, 2-0. E para fechar o placar, Maicon aproveitou o rebote do goleiro Neneca para dar números finais à partida. Botafogo 0, Corinthians 3. No sábado, o Santos recebeu o Água Santa no Pacaembu. Rafael Longini aproveitou o passe de Vitor Ferraz e bateu para o gol. A bola tocou em Eli Sabiá e acabou enganando o goleiro Richard. Final, Santos 1, Água Santa 0. Bom, se o Palmeiras jogou mal e ganhou 2-0, imagina o São Paulo. Não, o futebol tem curiosidades, né? Nos primeiros 35 minutos, o Palmeiras jogou absolutamente nada. Era o jogo de um time só. Só existiu o São Paulo em campo. Mas não fez. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras foi bem. E o Robinho, é o terceiro jogo com o São Paulo que ele marca um golaço. É inacreditável, é muita sorte. Né? Agora, com o Cuca, o Palmeiras melhora? A tendência sempre tem um choque psicológico, o jogador quer mostrar mais serviço, então o time normalmente melhora no comecinho de um novo treinador. O contrato dele é curto, é de 9 meses, é só até o final do ano, porque muda, tem eleição no Palmeiras no final do ano, e aí o Paulo Nobre preferiu decidir para o novo gestor, para o novo presidente, escolher um novo treinador ou permanecer com o Cuca. Como é que é o Cuca, o futebol do Cuca? É um futebol um pouco mais ofensivo, vistoso. O Atlético Mineiro, ele foi melhor campeão da Libertadores, assim, é melhor. Mas até aí o Marcelo Oliveira também tem o mesmo estilo, a mesma maneira de fazer o time jogar. E não deu certo. Aliás, ninguém deu certo no Palmeiras, né? Nem Luxemburgo, nem Filipão. O Filipão ganhou uma Copa do Brasil, assim como ganhou o Marcelo. Mas um torneio mesmo, sabe, de expressão, o Palmeiras ainda não ganhou e passaram vários bons treinadores por lá. Que o Cuca tem a melhor sorte. Mas o que acontece? É o Uruca no Palmeiras? O que é? Não, é que tem muito burburinho nos bastidores. Quando você contrata um treinador, você tem que respeitar o tempo de trabalho. Mas todo mundo quer mandar e a diretoria aceita, dá nisso. Tá bom, Celso. É isso, boa noite, até amanhã. Obrigado, até amanhã. Boa noite. Até mais. Estela. O drama dos imigrantes na Europa. Centenas de pessoas enfrentam todo tipo de dificuldade para atravessar a fronteira da Grécia com a Macedônia e são bloqueadas pelo exército. Cerca de 1.000 imigrantes que estavam no campo de refugiados de Idomeni, na Grécia, tentaram atravessar um rio com suas crianças e alguns poucos pertences. O destino era a vizinha Macedônia e depois o norte da Europa. A Macedônia fechou a passagem na última semana. O grupo conseguiu passar pela cerca de arame farpado, mas acabou cercado pelo exército macedônio, que passou a organizar a volta para a Grécia. 20 jornalistas e ativistas que acompanhavam os imigrantes foram levados para a delegacia. Não se sabe ainda se alguns conseguiram escapar dos soldados. A polícia da Turquia prendeu vários suspeitos de ligação com o atentado que matou 37 pessoas e deixou 120 feridas. O governo atribui a explosão aos rebeldes curdos que até agora não reivindicaram a autoria do ataque. O carro-bomba estava estacionado perto de um ponto de ônibus e explodiu na passagem do coletivo, na principal avenida da capital Ankara. O governo disse que 2 suicidas agiram e um deles era uma mulher do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão.
conhecido como PKK. Ela teria sido identificada por impressões digitais. O PKK costuma atacar forças de segurança e afirma não ter alvos civis. Em resposta, aviões de combate bombardearam bases curdas em várias cidades, inclusive nas montanhas, onde há redutos da liderança do grupo. Os rebeldes confirmaram que foram atacados. Mais de 50 suspeitos foram detidos. O Vaticano retoma o julgamento do caso conhecido como Vatilix 2. O caso envolve 5 pessoas, entre elas 2 jornalistas. Os réus são acusados de divulgar documentos confidenciais sobre a má gestão de recursos e desperdício na Santa Sé. Um sacerdote espanhol, seu colaborador e uma consultora italiana são acusados de associação criminosa. 2 jornalistas italianos, autores de livros sobre corrupção na Cúria Romana, foram acusados de divulgação ilícita de registros sigilosos. É a primeira vez que o Vaticano processa jornalistas e a imprensa italiana qualificou a ação como uma nova inquisição. A divulgação de documentos confidenciais contra a segurança do Estado é um crime introduzido pelo Papa Francisco em julho de 2013 e punido com pena de 4 a 8 anos de prisão. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta, mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 11 da noite, Rony Fon recebe a dupla Moda de Rock no Todo Seu.